Ei, mulheres! Olha aqui a gente outra vez. E aí, como vocês estão? Como tem sido a semana? Ou como foi a semana de vocês? Como foi trazer piedade para o nosso coração? Como foi trazer a compaixão de Cristo para dentro de nós? Aqui, como sempre, como cada semana, bem desafiador. Mas esse lugar de piedade, ela nos leva, leva o nosso coração a um lugar de sensibilidade. E essa sensibilidade nos leva a um lugar de obediência que gera um movimento, que esse movimento traz o novo para nós, que traz o conhecimento, e esse conhecimento ela nos leva a uma experiência com sabedoria. Então, vamos explorar agora nesse novo capítulo um pouquinho mais da piedade de uma maneira mais prática, como a gente fazer. Vem comigo. Aqui estamos outra vez. Como vimos no episódio anterior, a piedade ela gera em nós um alinhamento. Vem um alinhamento do céu, essa piedade, essa eusébia, essa devoção a Deus, ela traz em nós esse alinhamento do céu. Primeiro aquilo que nós recebemos de Deus, logo depois como nós nos tratamos a nós mesmas e logo depois como nós entregamos para os outros, aos nossos irmãos. Esse lugar é o lugar da piedade. E hoje eu queria trazer de uma maneira mais prática, porque eu até tinha notado no episódio anterior uma referência bíblica e eu creio que foi mesmo tudo direcionado pelo Espírito Santo para ficar para hoje, porque foi me trazendo assim, ele trouxe uma revelação linda sobre essa piedade prática. E vamos ler, antes vamos outra vez ver em 2 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 6 e 7, que ele diz para nas perseverança a gente trazer essa piedade, né? E logo essa piedade a gente precisa ver o que Timóteo diz para a gente fazer, porque é a mesma raiz, é a mesma Eusébia, é a mesma raiz que Pedro trouxe aqui e Paulo nos trouxe lá em Timóteo. Então vamos abrir em 1 de Timóteo, no capítulo 7, vamos começar a ler a parte B. Tá? 1 Timóteo, desculpa, capítulo 4, versículo 7 e 8 e o 7 da parte B. Diz o seguinte: exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Olha o que Paulo está escrevendo a Timóteo, falando para que ele pudesse fazer, comparando a piedade como um exercício físico. Hoje nós sabemos a importância que é do exercício físico para as nossas vidas, o benefício que esse exercício físico traz. Nós sabemos que para a gente exercitar um músculo, precisamos pegar o peso, fazer repetições, e logo esse músculo, o que é que vai acontecer? Primeiro vai romper as fibras, logo depois ele vai crescer, não, trazendo essa força para nós, essa vitalidade para nós. Ela também traz o músculo, quando ele é grande, ela traz proteção nas articulações. Então eu fiquei assim pensando, eu fiz, nossa, que maneira mais prática de trazer esse exemplo da piedade do que para o exercício físico. Né? Então ele fala que é bom. Paulo dizia para Timóteo: olha, o exercício físico é bom, exercita, ele é bom, mas a piedade para tudo se aproveita, para todas as coisas, tanto para o dia de hoje, para o agora que estamos vivendo, quanto para as coisas futuras que ainda nós vamos viver. Então, Paulo está dizendo: olha, vocês precisam se exercitar e você já tem uma direção, a direção da academia. Ele traz para nós uma nova direção nova. Não sei se você já se inscreveu na academia, ou só se inscreveu e não foi, ou se você está indo ou tentando, como eu, ser ali constante na academia, mas tem dia que realmente a gente faz
quando aumenta a carga, aumenta o peso, no outro dia a gente está realmente com bastantes dores. Então eu creio que esse lugar também que Paulo estava dizendo para que Timóteo se exercitasse também realmente traz para nós um pouco, né, dessa dor, dessa repetição de fazer para seguir crescendo. Então, se você se inscreveu na academia e não foi ainda, eu te convido a se inscrever nessa academia hoje, na Academia da Piedade, e começar realmente a se exercitar nesse lugar. Então, eh, Pedro ele trouxe essa piedade para nós como uma devoção, mas Paulo traz como uma prática espiritual, como um treinamento espiritual. Assim como o treinamento do corpo é essencial, o treinamento físico, então ele diz também que é importante trazer esse treinamento espiritual, que nesse caso é a piedade, porque ele falou ali no versículo 7 da parte B: exercita-te na piedade. Ele pede para que esse exercício ele seja ativo todos os dias nas nossas vidas. E, e a piedade, para tudo ela é aproveitosa. Ele disse para nós que é em tudo a gente vai aproveitar quando a gente exerce essa piedade, quanto a nós e também aos outros. Então, essa prática, né, que Paulo traz para nós, ela gera em nós essa força, essa capacidade. Esse exemplo de exercício físico, ele fala para a gente de algo temporário, porque nós sabemos que o nosso corpo não vai existir para sempre. Chega um momento em que realmente o nosso corpo já não vai existir, mas a piedade, ele traz para nós como algo eterno. Então, nós exercitamos o nosso corpo físico para ter força, vitalidade, a gente realmente seguir vivendo até onde Deus, né, determinar, mas aí ele pede para a gente exercer a piedade, porque isso vai ser eterno. Os frutos desse exercício será eterno. Aí você pode perguntar: tá bom, Cris, então para que eu preciso ter essa piedade? Por que eu tenho que ir para essa academia chamada piedade? Por que eu tenho que exercitar, crescer, me fortalecer nisso? Porque depois da piedade, ali em 2 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz que a essa piedade nós precisamos trazer a fraternidade. Porque sem piedade eu não consigo viver essa fraternidade com os meus irmãos. E essa fraternidade, o significado é Filadélfia, que é o amigo, né, um afeto de carinho. Pode ser também um irmão do mesmo útero. O amor entre os irmãos é uma expressão horizontal da piedade. Então, a piedade a gente viu da maneira vertical, que é essa devoção ao Senhor, e logo vem essa fraternidade que Pedro nos pede lá, que é a piedade horizontal. É quando que aquilo que eu recebo é aquilo que eu entrego. Então, a piedade é a devoção a Deus e a fraternidade é a devoção entre os irmãos. Então é por isso que eu preciso me fortalecer, que eu preciso exercer esse músculo da piedade, para que nós tenhamos esse proveito de viver, de amar ao meu irmão, de viver com meu irmão, de ter essa comunhão com os nossos irmãos. E olha o que a Bíblia diz sobre a fraternidade. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 10, que eu já deixei aqui. Romanos 12, 10. Olha o que diz: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Vamos ver outra referência? Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: seja incessante o amor fraternal, ou seja, que não nos falte, que a gente não deixe de exercitar, que não cesse nunca esse amor fraternal. E Pedro também diz ali na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, que a gente vai abrir agora, 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 22, diz o seguinte: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai
uns aos outros de todo o coração. O próprio Pedro estava falando na primeira carta dele que se nós já consideramos que a nossa vida está purificada pela obediência à verdade, que é o Senhor, isso nos leva a ter um amor fraternal não fingido, que precisamos realmente exercer essa piedade para que nós possamos amar os nossos irmãos e viver nesse lugar de fraternidade, nesse lugar de devoção de um para com o outro. E logo, esse amor fraternal, ele se manifesta na comunidade de fé, né? Por isso que muitas vezes quando a gente declara a mesma fé, a gente proclama a mesma fé, a gente chama o outro de irmão, né? E aí, irmão, como é que você tá? Como vai, minha irmã? Como vai? Porque a gente compartilha essa mesma vida de Cristo. Então, se nós não temos conseguido viver essa fraternidade, essa devoção entre os nossos irmãos, tem nos faltado a piedade, porque é para isso que precisamos exercitar, para que nós possamos, com essa piedade, ter a capacidade, a força, a habilidade, os músculos fortes para viver em comunidade, viver em união com os nossos irmãos. E aí você pode me perguntar, Cris, e se eu não quero? E se eu não quero exercer essa piedade? Eu recebi o amor de Cristo, eu sei que Ele morreu por mim na cruz, mas eu não quero exercer essa piedade, eu não quero viver essa comunhão. E nós temos um exemplo claro de onde um profeta não viveu essa piedade, e ele viveu fugindo do propósito de Deus. Então, se você não está vivendo, exercendo essa piedade, eu lamento te dizer que você está fugindo do propósito que Deus tem para você. Porque a falta, assim, foi uma frase que o Senhor ministrou ao meu coração quando eu estava preparando esse estudo, e diz assim, que a falta de piedade nos leva a um lugar de fuga para não exercer a fraternidade. Nós fugimos desse lugar para não exercer essa fraternidade, esse amor entre os irmãos. E aqui tem um profeta que eu gosto muito e sempre fala muito comigo toda vez que eu estudo, que eu leio sobre ele, e é o profeta Jonas. Jonas, a gente sabe que recebeu uma ordem de Cristo para que ele fosse para um lugar, para Nínive, mas ele foi a mais de 300 quilômetros para o lado contrário. Ele foi para Tarsis, pagou o bilhete, entrou no barco e foi para o porão dormir. E no meio do mar, o Senhor levantou uma tempestade, todos que estavam ali ficaram aterrorizados porque era muito forte a tempestade. E logo ele entendeu. Jogaram a sorte, né, de quem era, começaram a falar dos outros deuses. E ali Jonas falou assim: não, sou eu sei porque veio essa tempestade sobre vocês, sou eu. E aí, o que foi que eles fizeram? Lançaram Jonas ao mar. E eu sei que muitos já conhecem essa história, mas muitos também não. O que foi que aconteceu? Veio um peixe, né, e tragou Jonas, né, e engoliu Jonas. E é muito interessante porque quando Jonas estava ali na barriga do grande peixe, ele fez uma oração. E foi essa oração que mudou, né, o percurso de todas as coisas, porque depois que ele orou, o grande peixe veio e vomitou Jonas no lugar onde ele teria que ter ido, a Nínive. Então vamos abrir em Jonas no capítulo 2, no versículo 7 e o 8. Vamos abrir aqui. Jonas 2, do 7 e o 8. Diz assim, aqui ele fez uma oração, ele já estava dentro da barriga do grande peixe, e ele fez essa oração. Eis que quando a minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Yahweh, e minha oração subiu à tua presença, ao seu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos vãs ou inúteis afastam de si a verdadeira Shesed, piedade e benevolência.
Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi, cumprirei fielmente. Sim, eis que Yeshua, a salvação, vem do Senhor Yahweh. E Yahweh deu a ordem ao peixe, e esse vomitou Jonas na praia. Então nós vemos ali que Jonas ele fez essa oração, que aqueles que acreditavam em ídolos, essa idolatria era vã, e ele tinha esquecido dessa piedade. Ele fala que aqueles que acreditam nos ídolos afasta de si realmente a piedade. Então Jonas ele não estava tendo essa piedade para que ele pudesse ter essa fraternidade com os irmãos, porque ele não queria ir à cidade de Nínive, porque ele julgava que Nínive era pecadora demais, que Nínive não merecia ser salva, que Nínive era, além do pecado, né, eles eram malvados demais, a maldade era muito grande, dos ninivitas realmente eram assim, e ele acreditava que a salvação que ele tinha, de que ele tinha conseguido, que a misericórdia que ele tinha conseguido, era somente para Israel e não para o povo de Nínive. Então, nós vimos que Jonas, por esse motivo, porque logo ele fala lá, a gente vai ler agora, que foi por isso que ele não queria ir, porque ele sabia o que Deus ia fazer e ele não tinha isso no coração dele. Olha que ele acabou de orar, pedindo, clamando ao Senhor por essa misericórdia, porque ele ia realmente fazer aquilo que Deus tinha pedido, ele ia cumprir o que ele tinha prometido. E quantas vezes nós cumprimos alguma palavra quando está relacionada a nós, mas quando nós vamos estender essa palavra para outros, a gente foge, a gente não quer. Então, no capítulo 4, no mesmo livro, no capítulo 4, olha o que ele diz, 4, 2 e 3. Entretanto, vamos ler já do 1, 2 e 3. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Então orou a Jahvé e desabafou, dizendo: Ah, Eterno, olha o que Jonas falou. Ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és o Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor e que ameaças castigar, mas te arrependes. Ó Jahvé, agora, portanto, tira minha vida, eu te rogo, afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. E aí a gente pode ver que ele não queria ir, porque ele não acreditava que aquele povo merecia a misericórdia que ele mesmo tinha recebido. E olha como é tão forte, né, quando a gente realmente não entrega, quando a gente não dá aquilo que nós recebemos de Deus, nós estamos fugindo de um propósito. Nós estamos fugindo daquilo que Deus tem pedido para nós. E precisamos ter isso claro, que Deus nunca vai nos dar algo em que a gente não esteja disposto a compartilhar, porque isso é plenitude de Deus em nós. E logo Pedro até fala sobre esse conhecimento da plenitude. Essa plenitude é derramar, é ser cheio para derramar. Então é receber para dar. E Jonas, logo a gente vai ver que ele depois foi, o Senhor, né, falou com Jonas e logo depois veio uma planta e ele teve mais dó da planta do que o povo de Nínive, a gente vai ler depois. Então Jonas, ele teve compaixão pelas coisas, mas não teve compaixão pelas pessoas. Então esse lugar que a gente não tem essa piedade, corremos esse perigo de ter compaixão de coisas e não ter de pessoas. E quantas vezes nós sentimos tanto a perda de um carro, ou de uma casa, ou de algo que realmente era importante para nós, mas não deixa de ser um bem material, mas a gente não tem a compaixão de quando um se perde, de quando um está longe dos caminhos do Senhor, de quando uma pessoa realmente está necessitada. E quantas vezes
nós caímos nessa cilada e o nosso coração fica preso a isso, a ter compaixão pelas coisas e não pelas pessoas. Precisamos realmente, por isso que a piedade é esse lugar de alinhamento. O Senhor nos alinha conforme a vontade dele em nós e logo depois através de nós. E logo em Jonas 4, ele recebeu essa piedade, essa misericórdia, mas não queria estender, né, aos irmãos. E olha o que Deus respondeu para Jonas no capítulo 4, no versículo 10 e 11. Eu vou ler para vocês. E entretanto, Jahvé ponderou-lhe: Ora, Jonas, tens compaixão dessa planta, porque o sol estava muito forte e Deus enviou essa planta para cobrir um pouco, né, a cabeça de Jonas, para protegê-lo, e logo a planta nasceu, no outro dia morreu, e Jonas se enfureceu muito. E aí o Senhor diz: Ora, Jonas, tem compaixão dessa planta, embora não tenha cuidado dela. Não a fizeste crescer, nem a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? E ele fala: Jonas, se você tem mais compaixão de uma planta do que essa cidade com mais de 120 mil pessoas. E quantas vezes o nosso coração está nesse lugar de ter compaixão pelas coisas e não ter pelos nossos irmãos. Ele não queria exercitar a piedade por julgá-la pecadora demais. Jonas conheceu a Deus, ele cria, mas a sua devoção não estava alinhada com o caráter de Deus. Ele achava que a graça era exclusiva, uma piedade limitada e seletiva. Ele acreditava que Israel sim, mas Nínive não. E quantas vezes nós vamos dizendo: Senhor, essa pessoa sim, eu posso ter piedade, mas essa não, eu não quero ter piedade. E Nínive começou a colocar a piedade de Deus de uma maneira seletiva e exclusiva. E eu quero te dizer que não é. Ele dizia: como é que eu não vou ter piedade, Jonas, da cidade de Nínive? Então não somos nós que decidimos quem vai ser salvo, quem não vai ser, o que Deus vai fazer com cada um de nós. O nosso papel é exercitar a nossa piedade com todos. E quantos de nós tropeçamos nesse lugar? Quantos de nós caímos nesse lugar? E muitas vezes não avançamos, de não estender aos outros o que nós recebemos de Cristo. É por isso que no vídeo anterior eu tinha pedido a vocês para que nós pudéssemos realmente colocar, primeiro, ver essa piedade em nós, aquilo que recebi de Cristo. E agora, precisamos entender que essa piedade ela precisa ser estendida para que nós possamos viver em fraternidade e em comunidade. O que nós recebemos de Deus, ela precisa ser estendida, porque é essa piedade horizontal do Senhor para os nossos irmãos. Então, se nós recebemos perdão, precisamos estender esse perdão. Se nós recebemos a graça vinda do céu, precisamos estender essa graça. Quando nós recebemos compaixão, precisamos estender essa compaixão. Jonas, dentro da barriga de um grande peixe, ele dizia, se a gente for ler todo o capítulo 2, ele dizia que as algas cobriam o rosto dele e que ele via realmente a morte diante dos olhos dele, e ele, com uma oração, ele viu essa piedade, essa compaixão, mas no momento em que ele precisava estender aquilo que ele recebeu, ele não conseguiu. E quantas vezes realmente nós não conseguimos e paramos aí e tropeçamos aí. Então eu não sei que mesa ou que lugar ou o que você precisa estender para chegar aos teus irmãos e você parar de fugir. Porque não é tempo de fugir dessa academia. É tempo de se inscrever e começar a ir, a exercitar e colocar em prática e fazer esses exercícios. Eu não sei se você precisa de um personal,
Mas esse personal trainer, esse personal é o Espírito Santo, onde ele vai te dizer, faz isso, repete isso, faz essa série de 12 ou de 15, não sei, mas é ele, você tem um personal trainer, nós temos um personal trainer que nos ajuda a dizer qual tipo de treino que precisamos fazer, o que é que a gente precisa, que lugar a gente precisa estender, se é o perdão, a gente precisa entregar, se é a misericórdia e começar isso em nós. E se você não tem dado, você pode dizer, Cris, eu não consigo, talvez porque ainda você não recebeu. Cris, eu não consigo perdoar, talvez seja porque ainda você não se perdoou. Por isso o exercício, né, onde vai o Espírito Santo realmente nos direcionando. Então, precisamos nos exercitar e estender aos outros o que nós estamos recebendo do céu hoje. O que você tem recebido do céu? Precisamos realmente entregar aos nossos irmãos para que nós possamos viver em fraternidade, assim como Pedro nos dizia. E logo depois, ele diz que depois disso, da fraternidade, vem outra coisa, que aí a gente vai deixar para um outro episódio, né, que eu creio que já vai ser o último. Você pode dizer, Cris, já? Sim, já até o Senhor nos dá uma outra direção. Então, o que eu queria trazer para você, isso é hoje. Não fuja daquilo que o Senhor está te pedindo. Não fuja do lugar de estender aquilo que você tem recebido do céu. Se é estender a mão, se é, os olhos para ver as pessoas de uma outra maneira, os lábios para falar de uma outra maneira com as outras pessoas. Talvez seja por isso que você tem fugido, né, de congregar, porque essa congregar realmente viver em comunidade, e não, a gente não pode viver em comunidade se não está na igreja, se não está congregando. Talvez falta isso, esse exercício da piedade. Então comece hoje a exercer esse lugar de piedade em sua vida, que eu tenho certeza que a partir daí você vai conseguir viver em comunidade, porque é isso que a piedade ela faz, ela nos leva a viver em fraternidade, em comunhão com os nossos irmãos. E aqui fica uma outra tarefa, o que eu preciso estender para aquele que está ao meu lado, o que eu preciso exercitar para que eu possa viver em fraternidade. Não precisa também, eu falo a igreja porque é o nosso ambiente onde a gente tem mais essa comunidade, mas até com meu vizinho, né, ou com um amigo ou com um familiar, que é também a raiz da palavra Filadélfia, também veio desse irmão, também do mesmo útero de pai e mãe, né? Então a fraternidade é a convivência um com o outro. Então, o que é que eu preciso estender para que essa fraternidade venha a ser real na minha vida, tá? Então, fica aí mais um exercício, por assim dizer, para que a gente finalize depois no próximo vídeo e a gente possa ver, compreender e obedecer e chegar a um novo lugar naquilo que o Senhor tem colocado em nós e através de nós. Sim, vamos orar? Fechamos nossos olhos. Pai, te agradecemos porque sabemos que tudo, Senhor, que Tu faz em nós, Tu nos capacita, Tu nos entrega, Senhor, o perdão, a graça, a misericórdia, a compaixão, aquilo, Senhor, que não merecemos, que não pagamos nenhum preço, para que nós também possamos dar de graça ao nosso irmão. Porque quantas vezes, Senhor, nós julgamos e colocamos nosso irmão em um lugar onde um merece, onde não merece, mas quem somos nós para dizer, Senhor, que o outro merece? Nós sim, Senhor, estamos no lugar onde nós não merecemos, mas sim, Senhor, Tu nos entregou tudo o que temos. Nos ensina a estender aquilo, Senhor, que recebemos de Ti ao nosso irmão. Nos ajuda a viver em fraternidade, nos ajuda a viver, Senhor, em comunhão um com o outro, para que, Senhor, um com o outro, o Teu nome venha a ser engrandecido. Nos ajuda, Senhor, a perdoar, nos ajuda a exercer. Sabemos que não é fácil. Assim, Senhor, como Paulo disse ali, que o exercício, Senhor, físico pouco aproveita, mas exercitar a piedade, Senhor, tem um proveito hoje, na nossa vida hoje e também no futuro, na eternidade, Senhor. Então nos ajuda a exercitar
a estar nesse lugar, Senhor, para crescermos em graça, em conhecimento, em sabedoria e poder viver em comunidade, em comunhão, Senhor, como assim, Senhor, Tu nos pede, para amar, Senhor, seguir amando uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, e declaro, Senhor, sobre a vida de todos aqueles que estão me escutando agora, que, Senhor, a Tua piedade, ela seja exercitada, e com essa piedade, Senhor, possamos ver, Senhor, a fraternidade, a comunhão, a paz, Senhor, vivendo um, Senhor, com o outro, de uma maneira, Senhor, em que Teu nome seja engrandecido e exaltado. Obrigada por cada um, Senhor, que parou para escutar. Que Teu Espírito Santo seja aquele, Senhor, que vem e ministra e fala e faz aquilo, Senhor, que eu não posso fazer, mas a Tua palavra pode fazer, Pai. Obrigada por um vídeo mais. Obrigada por um dia mais. Obrigada, Senhor, por estar conosco. Nos ajuda. Não queremos mais fugir daquilo que Tu tem nos pedido. Queremos estar e exercer e nos exercitar nesse lugar de piedade, para que possamos viver, Senhor, em fraternidade, em nome de Jesus. Amém e amém. E, como sempre, deixo vocês com um louvor. Não sai daí, segue orando. Eu sei que o Espírito Santo falou ao teu coração e hoje de uma maneira bem especial. Eu não tinha falado como você tinha deixado para depois, mas a moça linda que está no final do vídeo é a minha filha, ela chama Thaísa, e hoje eu deixo vocês com meu esposo, né, com Dani, e também com ela, em uma música que traz muito sentido para nós nesse tempo em onde a gente também usa essa música para louvar e engrandecer ao Senhor. Então, deixo vocês com um vídeo muito especial, tá bom? Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Beijo! Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar.
Cristo, 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 a beleza revelada do Pai nos dá. Cristo, 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 Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, 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 a beleza revelada do Pai